Oi, pessoal, chegamos nessa segunda-feira para estudarmos a maravilhosa palavra de Deus. Estou muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz. E hoje vamos estudar Deuteronômio 19. Isso mesmo, Deuteronômio 19, onde nós vamos ver sobre as cidades de refúgio e também sobre as testemunhas. Como que Deus estabeleceu essa questão de ser testemunha. Amanhã, terça-feira, vamos estudar Deuteronômio 20, que fala sobre as leis da guerra. E quarta-feira, que é dia de aula só para membros exclusivos do canal, vamos estudar Deuteronômio 21, que fala sobre os casos de homicídio não desvendado, o casamento com uma prisioneira e também os direitos do filho mais velho. Por favor, não perde não. Se você ainda não é membro do canal, se inscreva agora. Se inscrevendo por um PC ou por um Android, é só R$14,90 para você estudar a Bíblia comigo. Já estudamos 3 anos de Bíblia, já vimos todo o Novo Testamento e já estamos em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aí você diz, Lucinho, já perdi tempo demais. Não, você se inscreve, vai pegando as aulas de segunda e terça, que é aberta para todo mundo, e as aulas exclusivas, você vai assistindo aos poucos e vai caminhando comigo aqui também no presente. Ainda vamos estudar a Bíblia por mais 5 anos. Então, não fique de fora de jeito nenhum. Vamos lá comigo, Deuteronômio 19. Diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra dá a vocês, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando como herança a vocês e façam nela vias de acesso para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Então Deus está mandando o seguinte: vocês têm que lembrar o tempo todo que o livro de Deuteronômio é um livro onde Moisés está relembrando o povo as leis de Deus, porque eles já estavam para entrar na terra prometida. Eles já estavam ali do outro lado do Jordão, de frente a Jericó. Por isso que o livro de Deuteronômio é a repetição da lei, né? Então, Deus está dizendo, entrando na terra, divide a terra em 3 e vocês vão colocar 3 cidades para onde as pessoas possam fugir em caso de assassinato. Mas veja bem, verso 4. Esse é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá para salvar a sua vida. Se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, se um homem for com seu amigo cortar lenha na floresta, e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a sua vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo enfurecido e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais. E poderia matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por isso que eu ordeno a vocês que separem 3 cidades. Então, olha só, Deus estava preocupado com justiça. Ele não queria que uma pessoa que acidentalmente matasse outra fosse morta. Então ele mandou separar essas cidades para os quais a pessoa pudesse fugir. Por quê? Porque senão um parente daquele que foi morto ia lá e ia matar o cara, mas o cara não teve intenção de matar ninguém. Continue comigo, verso 8. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles, separem então mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda essa lei que hoje ordeno a vocês. Amar o Senhor, o seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Verso 10. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, a qual o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Qual era a preocupação de Deus? Se vocês derramarem sangue inocente, eu vou expulsar vocês da terra do mesmo jeito que eu estou expulsando os cananeus. Então Deus queria justiça.
justiça. Então, se aumentasse muito o território, aí seriam 6 cidades de refúgio e não somente 3, né? Verso 11. Mas se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima, para que morra. Verso 13. Não tenham piedade dele. Eliminem de Israel a culpa do derramamento de sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. O que Deus estava dizendo é: não passe a mão na cabeça de quem cometer um pecado digno de morte. O que é que nós vemos hoje, por exemplo, no Brasil? Nós vemos que o único crime que existe na nação hoje é falar. Se você falar, você corre risco de pegar penas terríveis, né? E também se usar batom. Aí também batom é complicado. Mas Deus está dizendo aqui, ó, se matar alguém com intenção, você deve ser morto. Verso de número 14. Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho, que os seus antepassados colocaram na herança que vocês receberão na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, para que dela tomem posse. Em outras palavras, não roube a terra de ninguém. Não pega a cerca e leva mais para lá só para você ter mais terra para você. Não faça isso. Agora, com relação às testemunhas, porque esse assunto também está ligado. Ó, verso 15. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 3 é o ideal. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso. E se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. Em outras palavras, a gente vê lá no Novo Testamento Jesus dizendo assim: o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Então, simplesmente Jesus está dizendo a mesma coisa que Deus está dizendo aqui. Você vai dar para a pessoa o mal que ela te desejou. Olha, pensa bem nisso, hein? Se você é um fofoqueiro, você está pedindo a Deus para pessoas fazerem fofoca contra você. Se você é uma pessoa que trai, você está pedindo a Deus para alguém te trair amanhã. Se você é uma pessoa que não perdoa, você está pedindo, implorando a Deus para que as pessoas não te perdoem. É muito sério isso, a questão da testemunha. Verso 20. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ai, Lucinho, isso vale até hoje? Nós entendemos que existe a regra do perdão. A regra do perdão. Mas você também precisa entender que a gente colhe o que a gente planta. Então, tome um cuidado com o que você faz. Tome cuidado de quem você é testemunha, porque você pode estar do lado culpado da história. Pai, eu abençoo cada vida e eu te peço que o Senhor nos ajude a nunca sermos causadores de injustiça na vida de ninguém. E se a gente fizer uma injustiça, que a gente peça perdão. Pai, nos ajude a não sermos essas pessoas malignas, nem fazendo mal, nem sendo testemunha a favor de quem é mal. Livra-nos, ajuda-nos, é o que nos ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Foram abençoados? Se foram, deixa o like aí, deixa o comentário, manda essa aula para muita gente que precisa ouvir, não é isso? Amanhã vamos estudar então, terça-feira, Êxodo 20, que nós vamos ver sobre as regras e as leis da guerra.
E na quarta-feira, aula para alunos exclusivos do canal, vamos estudar os casos de homicídio não desvendado e também o casamento com uma prisioneira e a lei da herança para o filho mais velho. Se você ainda não se tornou membro do canal, torne-se depressa para você ter acesso ao conteúdo exclusivo. Tem também esses livros aqui na loja do Lucinho, olha, Campo de Batalha da Mente, da pastora Joyce Maia, um livro maravilhoso para adolescentes, para ajudar adolescentes com seus pensamentos. Loucos por Jesus de Joelhos, esse livro aqui vai transformar você, vai te ajudar a ter uma vida de oração firme. E também um devocional para casais. Você que é casado, compra e vai estudar a Bíblia junto com o mozão. Tem também essa Bíblia linda que eu sempre uso, uma Bíblia floral, com letras gigantes para as meninas. Isso tudo lá na loja do Lucinho. Lá tem livros, bíblias, camisetas, pulseirinhas. E comprando acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você a vir para Israel comigo e com a minha família. A desse ano já encerrou, então nós iremos agora em março, final de março de 2026, nós iremos para Egito e Israel. Você não pode perder. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br, veja lá o roteiro, preço, forma de pagamento. A galera já está se inscrevendo e é só um ônibus, então em breve vai acabar, viu? Vai lá, corre lá. E vamos conosco nessa viagem maravilhosa. Deus te abençoe. Até amanhã, aula de amanhã. Seja louco por Jesus.